Começar em grande estilo, vamos falar aqui com o Vinícius de Paula, um dos autores do livro, e ele teve uma representação muito importante, que antes mesmo de se pensar nesse livro, ele já estava fazendo uma entrevista com o doutor, e ali foi captando muita informação, e eu acho que isso daí não tem preço, né? E transformar isso num livro, em algumas partes, né? Porque eu acho que vem muita coisa aí pra frente, deve ter sido gratificante. Parabéns, viu? Obrigado, Rodrigo. A gente começou a buscar as informações, acervo, junto com o seu Vitor Sack Júnior, em 2013. Um ano bem complicado para o Mirassol, porque foi um ano que o Mirassol acaba sendo rebaixado do Paulistão para a Série A2. E aí, pensando em dar uma revigorada, né? Eu falei, vou fazer um livro com o seu Vitor. E aí eu comecei semanalmente na casa dele, conversando, e ele mostrou um acervo enorme, e ele tinha muitas entrevistas que estavam feitas já e que ele iria já começar a fazer com amigos que estavam vivos na época, para buscar uma riqueza de detalhes desde a fundação do Mirassol até pelo menos os anos 50, anos 60. E aí esse trabalho durou de 2013 até 2018, quando o seu Vitor acaba falecendo, e ficou guardado comigo, né, toda a escrita. E esse ano o Ed, pela felicidade de querer fazer um livro em comemoração ao centenário, acabou me chamando em janeiro. E aí a gente colocou em prática tudo que a gente tinha guardado. E eu te conheci dentro do Mirassol, mais ou menos nessa época mesmo. Você trabalhava, você era assessor de imprensa do time. Verdade, eu não lembro. Fala pra mim, como é que foi isso daí? Não, e você não lembra, mas eu te abordei uma vez na fila num dos shows no Monte Líbano. Ah, é? Você tava lá na fila, a gente tava conversando lá. No ano do centenário, transformar isso em histórias, em contos, em dados. Isso deve ser muito gratificante, principalmente para quem tem esse sentimento de estar lá dentro por tanto tempo. Eu digo, Rodrigo, que o Mirassol, ele é o primeiro de poucos, mas é o segundo de muitos. É um clube que preza pela transparência e pelo bom recebimento do torcedor. Assim, quando as pessoas vão no estádio, em dia que não tem jogo mesmo, eu acredito que todo mundo recebe bem as pessoas. Vai lá, tira foto, conta um pouco da história. Eu fazia muito disso na época que eu trabalhei no Mirassol como assessor de imprensa. Eu fazia questão de receber qualquer tipo de torcedor, qualquer tipo de curioso, de pessoa que queria saber um pouco do Mirassol. Eu fazia questão de levar na sala de imprensa, tirava foto, contava um pouquinho da história do Mirassol, e isso ficou um pouquinho no meu DNA. E aí quando veio o livro, eu falei assim, precisava documentar a real história do Mirassol, porque a gente vê cada coisa na internet, né? Das pessoas que às vezes não sabem muito bem o que é o Mirassol, o que significa o Mirassol, e o livro fala a verdade. O mirassolense que lê o livro, ele vai se emocionar. E quem não é mirassolense, ele vai saber o que é amar esse clube. Aí, ô cara pintada, você que tá falando besteira na internet, lê o livro, que aí sim você vai ter informação suficiente para passar para a internet, seja no seu canal de YouTube, seja nas redes sociais, porque a gente tem uma história rica e muito bonita. Vale a pena conferir o livro. Parabéns. E pelas histórias que você deve, Dr. Vitor, acho que dá para fazer mais uns 2 livros para frente. Tem muita coisa, nossa. E outra coisa, a gente transformou, porque a gente tinha muita informação, né? E a gente transformou todas essas informações em crônica, para deixar o livro um pouco mais leve, para a pessoa ter vontade de ler, porque às vezes só informação, o pessoal vai ver, é uma informação, mas a gente transformou cada capítulo numa crônica, e espero que vocês gostem. Já gostamos, tá aqui esse cara, gente do bem, que tem DNA no Leão, parabéns, e que não pare nesse não, que venha mais histórias por aí, porque eu sei que você no mundo do futebol já tem bastante escrita por aí, continua esse legado. Obrigado, Rodrigo, e tá muito legal o canal de vocês, o Mirassol na Veia, muito bom, a gente se delicia aí com os vídeos, né, com os posts que vocês publicam, e continue assim. Muito obrigado, tá aqui um dos autores do livro, eu vou pegar minha assinatura. Corre, que depois você pega a sua também. Cara, hoje estou aqui com essa figura que faz muito tempo que eu não via. Uma saudade imensa de um menino que eu conheci novinho, cabeludo, gordinho. Mentira, eu não conheci gordinho não. Gustavo Vila,
hoje num papel diferente, o papel de escritor. Vovô deve estar numa alegria, hein? Parabéns. Obrigado, Rodrigo. Pessoal do Mirassol na veia. É uma emoção muito grande fazer parte desse projeto, cara. Estou muito feliz mesmo, me sinto realizado. É um sonho. Mirassol está vivendo o sonho, continua vivendo o sonho desde 2019, né? Aí entre os gigantes e destronando os gigantes, e a gente está realizando o sonho de poder contar a história. Eu tenho a felicidade de poder contar a história do Mirassol através do rádio já há muito tempo, mas um registro histórico desse, um livro que fica para consulta, para todo mundo poder, né, palpável, é algo diferente. E estou muito feliz, cara, muito feliz mesmo, principalmente por estar fazendo isso junto com meu pai, e certamente o vovozinho lá no céu tá muito feliz também. Deve ser gratificante, né? Você que cresceu nesse meio, acompanhou tantas jornadas do vô, o pai também trabalhando, e aí você recebe essa oportunidade num ano tão importante do Mirassol. Eu acho que casa tudo muito para que você consiga passar em palavras essas emoções que você sentiu, né? E o livro ele está escrito em formato de crônicas, né, para ficar uma leitura mais agradável e mais curta até. Tá? O livro está recheado de histórias e de imagens para que o leitor possa se deliciar mesmo. E a gente tenta passar a emoção que a gente sente quando a gente vê esse símbolo aqui, a mesma emoção que o torcedor sente quando ele vai ao estádio. É isso que a gente espera que o torcedor, quando abrir o livro, que ele sinta. E isso deve ter estimulado, porque você também, como narrador, como uma pessoa do rádio, com a tua equipe, Marcelo, o mestre Ed, Eudair, não estimula fazer algo mais, umas memórias do que vocês já passaram, Série A2, Copa Paulista? Não estimula pensar isso, porque seria interessante, né? Saber histórias de jogos que vocês foram. Isso não passa na tua cabeça, não? Estimulando já pelo rugido do século? A impressão que está dando é que realmente hoje foi apenas um pontapé inicial para outros projetos que estão por vir. Porque, por exemplo, 2025 ele merece um livro à parte, talvez um filme à parte para o Mirassol, né? E 2026 vem aí, e talvez a gente tenha que contar a história de 2026 também, que pode ser mais grandiosa ainda do que foi em 2025. E essas histórias das transmissões, de como a gente começou a cobrir o Mirassol Futebol Clube. Tem muita coisa interessante que muita gente acaba não sabendo, porque o que a gente passa é a pontinha do iceberg, né? Mas vai ter um capítulo especial do Pipi, né? Cara, é a pontinha do iceberg. É bem pontinha, velho. E falar de Mirassol pra você, que é um cara que tem esse DNA de leão, tá na família, e tanto na parte da rádio quanto na parte da família, do vô, do pai. O que significou isso pra você? O que significa falar de Mirassol pra você? Falar de Mirassol tá junto, né? A família nossa, eu não me conheço como gente, como pessoa, sem ter o Mirassol envolvido. Desde criança, indo para o Maião, acompanhando o time nas divisões inferiores ainda do Campeonato Paulista, indo acompanhar meu avô nas transmissões que ele fazia pelas emissoras, tanto o Mirassol quanto outros times que ele cobria também, na época áurea do rádio, e faz parte da gente, tá no sangue, né? Parece que o nosso sangue ele não é vermelho, ele é amarelo. E falo, para terminar, porque você tem um monte de livro para assinar, eu quero que você narra pra gente, quando a gente fala de Leão, qual é a história mais marcante que fica na tua cabeça pulsando, assim, quando falou de Mirassol, vem na tua cabeça um fato ou algo inusitado que aconteceu, pra gente deixar relatado aqui no programa? Cara, pra mim, o momento mais especial que eu vivi com o Mirassol foi o último jogo
da Série C do Campeonato Brasileiro, a final contra o ABC de Natal, porque foi justamente o último jogo que eu pude transmitir ao lado do meu avô. Eu sempre ouço as últimas falas dele, a gente tem registrado esse corte para lembrar do quão grandioso ele foi, essa herança que ele deixou pra gente, que é o amor pelo Mirassol. Tá aqui esse cara que, além de ser um baita profissional, um baita narrador, foi muito generoso com a gente, abriu as portas, ensinou, dá dicas e tá sempre presente no nosso dia a dia. E é um cara que eu quero levar pra vida, um baita de um... Quando eu falo que é professor, não é só pela profissão não, é pela atitude dele. Parabéns e tomara que venha mais livros aí, porque o pessoal precisa de leitura. Valeu, muito obrigado. Eu fico até com vergonha, eu tinha que ter vindo de terno hoje, aí você fala, não, Rodrigo, põe terno. Aí eu vou falar, não, porque fica muito grande, o povo vai achar que é lona de caminhão e vai ficar me zoando. Mas tô com esse cara aqui, fantástico. Que obra! Da onde surgiu a ideia? Quando que deu o estalo? Vou fazer o livro do centenário. Parabéns, que coisa bonita. Quem não viu a qualidade do livro tem que ir atrás, porque esse merece a gente ter a leitura e guardar lá para as nossas gerações futuras. Quanto que deu o estalo desse livro? Obrigado pelo carinho, Rodrigo. É sempre um prazer falar com vocês. Cara, na verdade, assim, uma coisa que vem no sangue, né? Tá no sangue, passar de pai para filho. Meu pai fez o hino e tal. Depois que o Mirassol subiu pro Brasileirão, no fim do ano passado, eu tive um sonho, parece que meu pai cutucando. Fala, escuta, o ano que vem, Mirassol no Brasileirão, 100 anos do Mirassol, e você não vai fazer nada? Aí, na primeira rodada do Paulistão de 2025, eu fui até o estádio, que a gente trabalha lá, transmite os jogos, né? E aí eu encontrei o Vinícius de Paula, e sabia que ele tinha um rico material também, que ele estava fazendo um projeto com o seu Vitor Sacks, falecido. E aí eu falei, ô Vinícius, vamos fazer um livro, eu e você. E aí eu chamei o meu filho Gustavo, que é uma honra fazer uma obra desse quilate junto com o meu filho, né? Então nós decidimos, e a partir daquele momento, em janeiro de 25, nós decidimos escrever essa obra que conta a verdadeira história do Mirassol. Porque o que me incomodava, Rodrigo, é você olhar na internet, nas redes sociais, tá? E ver muitas inverdades, muitas coisas que não são verdades do Mirassol. Falei, não, vamos escrever, porque aí as pessoas vão falar com conhecimento de causa. O Mirassol surgiu assim, assim assado, foi crescendo aos poucos e hoje é essa potência que é. Foi assim que surgiu essa ideia de fazer essa obra escrevendo a história do Mirassol. Bom, o bobão que não sabe história, agora dá para você ler, você pode estudar. E como que foi feito, como que foi planejado isso? A fonte a gente já sabe, a gente falou lá no programa, mas como que o senhor seguiu a linha de conduta para a construção dessa obra? Cara, eu já tinha um rico material também, um rico acervo, graças ao trabalho que eu desenvolvi no Diário da Região durante 23 anos ao longo do tempo. Eu tinha praticamente todas as fotos mais antigas, pelo menos da década de 70 e 80 e 90, começo de 90. Eu tenho esse acervo graças ao nosso amigo Darcílio Zanini, que é um fotógrafo antigo de Mirassol, e ele permitiu que eu copiasse todo o acervo dele. Então isso aí foi uma alavanca também para que a gente pudesse concluir esse projeto. Mas é um trabalho duro, é um trabalho árduo, é um trabalho de garimpagem, de pesquisa. Você não pode colocar num livro desse informações que não são verdadeiras. Então você pega a informação, você vai checar. A gente trabalhou em cima de atas, né, que foram cedidas pela família do seu Vitor Sacks. E essas atas contam a realidade. Quem participou da reunião, o que definiu a reunião. Então foi muito importante para que a gente pudesse colocar no livro realmente o que aconteceu e o passo a passo do Mirassol desde 1925 até hoje. E começar uma obra dessa vai dando um gostinho de quero mais, porque tem tanta coisa recente acontecendo e coisas do passado que eu imagino que o senhor deve ter ainda guardado no seu acervo ali. Para você ver, Rodrigo, você me lembrou, o projeto inicial é para a gente fazer o livro com 200 páginas. O livro, num primeiro momento, acabou ficando com 320 páginas. Então, porque tem muito conteúdo, né, cara? Você vai pesquisando, você vai adquirindo muito conteúdo. Aí nós tivemos que fazer um
um processo seletivo ali, selecionar realmente sem perder o conteúdo e sem perder as coisas que são realmente importantes, né? E o livro ficou mais enxuto, com 220 páginas, mas ficou muito bom. E a cada passo que você ia fazendo, a cada página, a cada capítulo que você ia desenvolvendo, você queria pesquisar mais e mais para o material ficar realmente completo. E para fazer um livro de uma história na Libertadores, precisa de muita coisa? Vai precisar, mas nós já temos isso em mente. Quem sabe uma segunda edição, já com o complemento da Libertadores, ou um outro livro falando só da primeira participação do Mirassol na Libertadores, Copa do Brasil o ano que vem, né? Então, quem sabe a gente faça um livro, né? Contando a história de 2026 do Mirassol, que, assim, cá para nós aqui, eu tenho certeza que vai ser um ano de ouro também do Mirassol, assim como foi esse de 2025. Amém, tomara. E para finalizar, porque você tem um monte de livro para assinar, o que significa ter esse DNA de leão, que vem lá dos primórdios, que passou ali no Diário da Região, e hoje, como comentarista, que está ali todo jogo, vendo, acompanhando a evolução, o que significa poder trazer isso para as gerações futuras? Cara, é uma coisa que corre na veia, né? Não tem jeito. Então, já vem desde berço, meu pai já me ensinava a ter essa paixão pelo Mirassol, e a gente vai transmitindo isso também para os nossos filhos, para os nossos descendentes. Então isso é uma coisa maravilhosa. Então você falar de Mirassol é realmente prazeroso, porque o Mirassol é uma coisa gigante, era um grãozinho de mostarda, hoje está enorme, está imenso, é reconhecido não só no Brasil, mas também no exterior. Então realmente é muito prazeroso fazer todo esse trabalho de divulgação do Mirassol. Eu chamo ele de mestre porque ele é um mestre na arte do Mirassol Futebol Clube, uma pessoa generosa, divertida, quem convive com ele sabe o coração enorme que ele é. Que Deus abençoe para você contar muita história ainda, viu? Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado pelo carinho, e espero ter o privilégio ainda de fazer outras obras. Ninguém faz nada sozinho, então a gente reunindo pessoas que também têm qualidade, têm capacidade, a gente consegue fazer um trabalho legal. Muito obrigado. E ele vai assinar um monte de livro agora. Esse aqui é o Mestre Ed.